Olha, eu queria compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho nas últimas horas. Não é nos últimos dias porque eu acabei de escrever o artigo e quero aproveitar que está tudo fresco na minha mente para conversar com vocês. Eu estou com pena do James Gunn. Tudo bem, esse moço foi chutado pela Marvel por motivos, como que eu posso dizer, absurdos, estúpidos, imbecis. Até eu reconheço que eu fui hipócrita quando defendi a demissão do James Gunn por conta de tweets que ele publicou lá no passado, e todo mundo tem direito a mudar de opinião e evoluir na vida. E entendo que a Disney errou feio ao ter mandado esse moço embora, principalmente depois de um excelente Guardiões da Galáxia Volume 3. We're the Guardians of the Galaxy. Mas acho que o próprio James Gunn não poderia imaginar o que ele ia encontrar quando colocou os dois pezinhos na Warner Bros. Discovery para assumir a parte criativa da DC nos cinemas, do novo DCU, DC Universe. Eles só trocaram uma sigla, eles tiraram a letra E, que representava estendido, para construir um novo universo DC que vai ser controlado por James Gunn nos aspectos criativos e Peter Safran nos aspectos de produção, do cara que vai gerenciar a grana como um todo. E por que eu tô preocupado com a insônia do James Gunn? É porque ele vai ter que pegar um universo estendido da DC, ou todos os malefícios que este universo estendido está deixando, que é basicamente o churume de credibilidade, e transformar esse chorume em um prato digno de MasterChef. E eu não estou encontrando uma metáfora melhor para falar do assunto. Olha, se você parar para prestar atenção e fizer todas as contas como eu fiz, Besouro Azul já é um fracasso nas bilheterias. Ele arrecadou até o momento ao redor do mundo apenas 43 milhões de dólares, o que é pouquíssimo para um filme que teve, tudo bem, um orçamento menor, mas sei lá, teve os seus 100 milhões de dólares investidos, e que nem era um filme para ser distribuído nos cinemas. Acho que Besouro Azul estava muito bem para ser um filme do HBO Max, ou agora do Max, mas foi lá o David Zaslav e decidiu lucrar em cima de algo que não tinha muito potencial para lucro. E eu nem tô falando da qualidade do Besouro Azul, tá? Não quero criticar o filme que tem Bruna Marquezine como co-protagonista. Fato é que Besouro Azul, que já é um fracasso, faz com que o universo estendido da DC tenha uma lista vergonhosa de 7 filmes com fracassos de forma sequencial e consecutiva nos cinemas. Essa lista do nefasto e do horroroso começa com Aves de Rapina, que lucrou ao redor do mundo 201 milhões de dólares, mas precisava arrecadar mais de 250 milhões de dólares para começar a gerar algum lucro para a Warner Bros. Discovery. Depois disso foi só ladeira abaixo, tá? Mulher Maravilha 1984 arrecadou 166 milhões. O Esquadrão Suicida, aquele Esquadrão Suicida dirigido pelo James Gunn, que particularmente eu tenho alguns problemas com aquele filme. As pessoas adoram essa história do gore, dos personagens explodindo e ele matando personagens principais, o que também cria um certo ranço na minha pessoa, porque matam lá o Peacemaker, aí criam uma série própria para ele, também produzida pelo James Gunn, a série é ótima. Então, que bagunça é essa, né? Tudo bem, eu sei que o mundo dos quadrinhos é meio confuso, eles matam e ressuscitam personagens o tempo todo, mas o Esquadrão Suicida não me desceu bem. E esse dito ótimo filme do James Gunn arrecadou 167 milhões de dólares. E eu não estou aqui associando qualidade com bilheteria. Quero deixar bem claro isso. Para mim, um filme ser bom não precisa ser um sucesso de bilheteria. Ele pode se construir a partir da própria história e ser aquele fracasso junto ao grande público, e aí ele se torna um cult instantâneo. E seguimos com a sequência da desgraça, né? Adão Negro, com 391 milhões de dólares, foi o filme que mais arrecadou dentro dessa sequência de fracassos. Mas a gente não pode se esquecer que o Dwayne Johnson vendeu aos 4 ventos, que esse seria um filme que arrecadaria mais de $1 bilhão só por ter o Dwayne Johnson no filme.
E sim, ou ele mentiu ou ele foi muito empolgado nas previsões. Os analistas internos afirmam que para o Adão Negro dar lucro, ele tinha que capitalizar mais de 600 milhões de dólares. E ele não chegou nem perto de fazer isso. Shazam, a Fúria dos Deuses, que também deu muita confusão e foi muito questionável na qualidade do seu roteiro, também arrecadou apenas 132 milhões de dólares. O Flash, que eu nem acho tão ruim assim, mas já é uma DC toda bagunçada e foi um filme prejudicado pelo Ezra Miller e suas confusões. A própria crise sanitária global que a gente enfrentou desde 2020 atrapalhou esse filme, que passou por refilmagens e mudanças de roteiro. Também arrecadou 268 milhões de dólares e ficou abaixo do que poderia estar. E o sétimo filme que completa essa sequência é justamente o Besouro Azul, que por enquanto arrecadou 43 milhões de dólares, e não dá para esperar que esse filme vai ser um grande sucesso de bilheteria, que ele vai recuperar, como por exemplo Elementos da Disney se recuperou do fracasso depois de um boca a boca das pessoas em relação ao filme. E muito em particular, eu acho Elementos um dos filmes mais fracos da Pixar. Eu não gostei de Elementos, se for comparar com as grandes animações do estúdio, como, sei lá, Viva a Vida é uma Festa, o Up Altas Aventuras e o Divertidamente. Meu Deus do céu, o Elementos está muito atrás. E foi um ponto fora da curva esse filme voltar a capitalizar. Então não creio que isso vai acontecer com o Besouro Azul. Eu acho que ele está condenado ao fracasso, condenado à derrota. Algumas coisas, alguns elementos servem para explicar alguns dos fracassos da DC, mas ainda assim as explicações não convencem. Mulher Maravilha 1984 e O Esquadrão Suicida foram lançados simultaneamente nos cinemas e no HBO Max. E essa diluição de público pode fazer com que explique o fracasso desses dois filmes nos cinemas. Mas para todos os demais, olha, qualidade de roteiro e produção, o filme da DC queimado, os executivos da Warner Bros. Discovery atrapalhando, David Zaslav atrapalhando, tudo isso contribui para que o filme da DC Comics esteja mais do que queimado nos cinemas. E fãs da DC, isso é uma realidade, eu não estou inventando fatos. São os dados apresentados. Não vamos nos esquecer que a DC estava ganhando esse jogo. Tanto lá atrás, na década de 70 e 80, porque os filmes do Superman com Christopher Reeve eram um grande sucesso. Na década de 90 também, as primeiras franquias do Batman, até virar aquela, como que eu vou dizer, aquela piada nefasta do Batman dirigido pelo Joel Schumacher. Mas, enfim, os filmes do Batman estavam dando dinheiro. A trilogia Nolan, quanto dinheiro que a Warner Bros. Ganhou com a trilogia Nolan. Então, a DC estava ganhando esse jogo até o Kevin Feige apresentar ao mundo o conceito de filmes conectados, enfim, filmes serializados que a Marvel Studios soube explorar tão bem. Então não venham me dizer que tudo isso aconteceu por obra do mero acaso. A Warner Bros. Deu, vários tiros no pé para poder tornar a DC Comics um fracasso nos cinemas. E ainda assim, existe uma chance para a Warner Bros. Discovery se recuperar, que é olhar para o lado e ver o que foram feitos com filmes como Coringa e The Batman, que não fazem parte do Snyderverso. E esse é outro elemento que a gente tem que colocar na discussão. Zack Snyder é uma pessoa intragável para mim. Tudo bem, ele teve tragédias pessoais, eu não vou aqui pegar muito no pé do cara, porque ele teve uma perda familiar muito dura e por isso que ele abandonou a Liga da Justiça, mas a responsabilidade desse universo estendido da DC é do Zack Snyder, é o Snyderverso. E várias decisões desse Snyderverso são no mínimo questionáveis, para não dizer detestáveis, incluindo obviamente o Salve a Marta. Save Martha! Não adianta, psicólogos do Brasil, vocês não vão fazer com que eu entenda o Salve a Marta de forma racional. Aquilo ali não tem a menor explicação lógica, racional e plausível. Porém,
Coringa e The Batman foram sucessos de bilheteria. Coringa, que fez o Joaquin Phoenix ganhar o Oscar de melhor ator, arrecadou 1,074 bilhão de dólares e The Batman arrecadou 770 milhões de dólares. Eu acho que passou da hora da Warner Bros. Discovery entender que não precisa copiar a Marvel Studios para fazer bons filmes com os personagens da DC Comics. Caramba, é a DC. A DC tem personalidade própria. Se apostar numa proposta singular de narrativa, sem querer copiar tudo que a Marvel está fazendo, consegue atrair o público próprio da DC, que é gigantesco. Não precisa tentar convencer o público da Marvel a assistir os filmes da DC. É só construir ideias boas e construir filmes alinhados com essa proposta mais séria e sombria que a DC Comics sempre teve, que as pessoas vão até as salas de cinema para assistir os filmes. Isso me parece óbvio e lógico, mas parece que o David Zaslav não tem a mesma visão que eu. Para completar, ainda tem Aquaman 2. E esse é o filme que vai colocar os pregos no caixão do Snyderverso. E eu acho que o James Gunn deve estar dando graças a Deus que esse pesadelo que ele está testemunhando muito bem acordado vai finalmente acabar. E olha que tem gente que está apostando que Aquaman 2 vai ser um sucesso, porque o primeiro filme arrecadou nada menos do que 1,1 bilhão de dólares na bilheteria. Mas os tempos são outros, o filme da DC está mais queimado do que político em Brasília, e tudo o que aconteceu no Snyderverso até agora prejudicou os filmes que vieram depois de Aves de Rapina. E na minha modesta opinião, essa sequência da desgraça começa com Esquadrão Suicida, aquele primeiro, não o filme dirigido pelo James Gunn, aquele primeiro que vendeu mentira pra gente, que fez aquele trailer maravilhoso ao som de Queen com Bohemian Rhapsody, enganou todo mundo, e foi um filme simplesmente deplorável. Então eu acho que o início do fim do universo estendido da DC responde não pelo Liga da Justiça, não pelo Batman vs Superman, mas sim pelo Esquadrão Suicida. Olha, eu espero que o nosso amigo James Gunn esteja dormindo. Espero que ele consiga sobreviver a, de novo, esse pesadelo que ele está testemunhando bem acordado. Tudo que eu posso dizer nesse momento é que in Gunn we trust, mas a missão do James Gunn é muito mais complicada do que tentar salvar um guaxinim falante das mãos do alto evolucionário.